Fazer aqui um vídeo do William Vac para mostrar para vocês que o Lula, ele tem um foco na vida dele a partir de agora, né? A partir de janeiro de 2022, de 2025, perdão. O foco do Lula, a partir de janeiro de 2025, é um só: vencer a eleição em 2026 e se perpetuar no poder, né? Só que o grande problema disso é que o Lula está disposto, né, para conseguir se perpetuar no poder, está disposto a destruir o Brasil ainda mais. Sabe essa inflação, que é o poder de compra do povo brasileiro que está aí pela hora da morte? O povo nunca, gente, nunca na história do país o povo sentiu tanto no bolso a inflação como está acontecendo agora. Só que vocês acham que o Lula está preocupado com isso? Claro que não, gente, tá? O Lula destruindo o Brasil é só uma das etapas que ele precisa ultrapassar para chegar, para se perpetuar no poder em 2026. Vocês não fazem ideia do que o Lula pretende fazer a partir de agora, gente. Vocês estão achando que tá ruim, tá? Que tá uma lástima. Vai ficar muito, muito pior. Vocês vão entender, vejam só. Lula editou hoje medida provisória com a qual espera que bilhões sejam injetados na economia via crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. A gente tem que ver assim, trata-se de um estímulo ao consumo, portanto. Mesmo na própria equipe econômica do governo, registra-se certo grau de preocupação com incentivos à demanda, no momento em que a inflação morde o bolso e morde a popularidade do próprio governo. Ocorre que, na visão de Lula, a equipe econômica não entende nada de ganhar eleições. E Lula acha que só se ganha eleições com expansão fiscal, gastança, para usar uma palavra mais popular. O presidente não concorda com a visão de que desequilíbrio das contas públicas, desequilíbrio causado por gastos sempre maiores que receitas, que esse desequilíbrio tenha algo a ver com inflação e, portanto, com juros. Pressionado por popularidade em baixa e com o foco muito dirigido apenas para ganhar as próximas eleições, ele só vê um caminho pela frente. É o de encontrar programas que facilitem o consumo das famílias. Não tem sido fácil por dois motivos principais. O primeiro, para as dificuldades, é a armadilha fiscal criada pelo próprio Lula. Ele criou para si mesmo essa armadilha. Quanto mais ele esbraveja dentro dela, maior é a desconfiança dos agentes econômicos. O segundo motivo de dificuldades vem da natureza da situação política. O Congresso fareja que Lula embarcou numa aposta de alto risco. A aposta de um governo minoritário, sem ideias novas ou grandes planos, para buscar, custe o que custar, a popularidade perdida. O custo já está sendo bem alto. Custo político e para a economia também. Principalmente para o povo brasileiro. Na verdade, não é o Lula que está sentindo, é o povo brasileiro que está sentindo no bolso, né? Isso aqui não deve ter deixado o Lula muito satisfeito, não, gente, tá? Olhem só essa notícia que foi divulgada. Lula perde apoio da classe trabalhadora, diz coluna da Bloomberg. Gente, isso aqui, classe trabalhadora. O Lula perder apoio da classe trabalhadora, quem é que vai votar no Lula? Porque é só essa classe mais, né, que vota no Lula. Como ele mesmo disse, se a pessoa crescer um pouquinho, né, a situação financeira, já não vota mais no Lula. Aí o homem fica desesperado. Tá aqui. O presidente Lula da Silva está perdendo apoio da classe trabalhadora, é o que afirma o economista argentino Juan Pablo Spinetto, né, em artigo publicado no site Bloomberg, nesta terça-feira, dia 11. Trata-se de um acordo com o articulista do pior momento para o petista em seus 3 mandatos como presidente do Brasil. No artigo, Spinetto afirma que apenas 24% aprovaram o trabalho de Lula em fevereiro, em comparação com 35% em dezembro do ano passado, ou seja, uma queda drástica, né, gente? Os números são do Instituto de Pesquisa Datafolha. Trata-se, portanto, da classificação mais baixa do petista do cargo como presidente da República. Ou seja, aquela classe, gente, que elegeu o Lula, que colocou ele na presidência da República, que está destruindo o Brasil, é exatamente a classe mais pobre, a classe ali mais trabalhadora, aquele pessoal que ganha ali um salário menor. Essas pessoas estão simplesmente abandonando o Lula, estão descartando o Lula. Então, o Lula tem motivo de sobra, gente, para estar preocupado, porque as informações que estão sendo divulgadas ultimamente, nas últimas pesquisas principalmente, são as mais terríveis possíveis. Agora vamos falar de notícia boa, gente, tá? O Bolsonaro, a família Bolsonaro devem estar comemorando neste exato momento, porque foi batido o martelo, gente, tá? Eduardo Bolsonaro vai assumir a Comissão de Relações Exteriores para desespero do PT, gente. Eles estão desesperados, porque o que eles fizeram para derrubar o Eduardo Bolsonaro, para que ele não pegasse essa comissão, tá assim, gente, é demais. Mas parece que não deu certo, tá? O Eduardo Bolsonaro vai assumir e continuando os trabalhos ali que ele vem fazendo nos Estados Unidos. CNN trouxe a notícia. Eduardo Bolsonaro, isso aí, Tainá, hidratando-se para a gente conversar. Eduardo Bolsonaro assumirá relações exteriores. O PT perde o embate e Hugo Mota não vai interferir em escolha do PL. É isso? Tainá, numa entrevista recente, inclusive, do Eduardo Bolsonaro aqui com a gente, ele tinha dito, gostaria de assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Bater o martelo, então?
Foi um pedido do pai dele, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que telefonou para todos os deputados da bancada, delegou essa missão ao líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que venceu essa queda de braço com o PT. Mas venceu porque está respaldado também, Elisa, e é bom que a nossa audiência entenda, não é somente um acordo, existe o regimento interno da Câmara, que pelo PL, se é a maior bancada, com 90 deputados, o partido de Jair Bolsonaro tem o que a gente chama da primeira pedida, ou seja, a primeira escolha das comissões. Então, quando os líderes se reunirem, isso deve acontecer hoje ainda na residência oficial para discutir a divisão das comissões, o PL vai lá e fala, bom, eu vou escolher aqui a minha primeira comissão, então será a Comissão de Relações Exteriores. E aí ficará com o partido de Jair Bolsonaro, sob o domínio do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ou seja, gente, para vocês entenderem aqui, o desespero, né? O Bolsonaro, ele entrou na jogada, fez ligação, conversou com vários parlamentares e eles conseguiram trazer vitória, né, para a direita. Só que isso aqui, gente, a gente precisa entender que isso aqui não foi um favor que fizeram pro Bolsonaro, fizeram pro Eduardo Bolsonaro. Lá no regimento interno, tá ali o seguinte: o partido que tem a maior bancada, que realmente é o PL do Bolsonaro, tem o direito de escolher a primeira comissão. Então, assim, aí veio o Lindenberg Faria e disse, olha, nós não vamos aceitar que o Eduardo Bolsonaro seja presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele não tem que querer, gente. O Lindenberg Faria, ele não tem que querer, ele não tem que querer nada, não tem que exigir nada, ele não tem poder para absolutamente nada. Está no regimento interno e precisa ser cumprido. Então, por isso essa derrota, por mais que ele tenha esperneado, não vamos aceitar. Aí depois ele recuou, só vamos aceitar se ele perder o seu passaporte. Ah, perdeu mais uma vez, aí depois veio outra. Ah, nós trocamos, nós damos qualquer comissão que o PL quiser, mas desde que ele não dê a Comissão de Relações Exteriores para o Eduardo Bolsonaro. Eles tentaram de todas as formas, tá? Fizeram chantagem, fizeram ameaças, né? Ameaças e tal, e vai ser assim, assim, assado. Gente, Lindenberg Faria saiu uma derrota cachapante, porque ele fez de tudo, né? O namoradinho da Gleisi Hoffmann fez de tudo para derrubar de forma sorrateira o Eduardo Bolsonaro. Mas ele tem um respaldo do regimento interno, tá lá, o regimento interno, que é assim, assim, assado. Quem tem a maior bancada tem o direito de escolher primeiro a comissão que quer ocupar. Aí chega o Lindenberg, fez ameaça, tal, fez de tudo. E saiu derrotado e saiu humilhado no meu ponto de vista, gente. Então tá aqui, batido o martelo, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, disse, já não tem nem o que fazer. Tá no regimento interno, eu não posso fazer nada. Tem que ser seguido. Pelo menos dessa vez eles não conseguiram, de forma sorrateira, né, gente? Conseguir aí derrubar o Eduardo Bolsonaro. Gente, eles devem estar muito felizes agora neste momento, né? O Eduardo Bolsonaro, o clã Bolsonaro, ele está comemorando e tem todo motivo do mundo para estar comemorando nesse momento. Próxima informação que vocês estão percebendo aqui na tela, deixa eu trazer para vocês. Hoje o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acordou inspirado, gente, tá? Como vocês bem sabem, teve um evento, né, que ele participou junto com o Lula da Silva. Ele não é de participar de eventos do Lula, mas ele foi para, né, dar um recado ali pro Lula, e o Lula não gostou muito, não. E continuando, gente, hoje, mais uma vez, ele postou um vídeo detonando, sem dó e nem piedade, Lula da Silva mais uma vez. Vejam só. Eu estive com o presidente Lula ontem e fiquei assustado. Parece que ele está em modo avião, desconectado da realidade. Ele veio aqui em Minas, de certa maneira, se posar como o pai dos pobres e dizer que só ele e o Getúlio é que trabalharam pelos mais necessitados. Esse filme, nós brasileiros já vimos e não gostamos. Eu sei que a prosperidade é uma conquista de cada um de nós e não uma dádiva do governo, nem do presidente, nem de ninguém. E ele falou isso, gente, com uma plateia cheia de trabalhadores, de gestores, gente que sabe muito bem que para melhorar de vida é preciso ralar muito e não depender de favorecimento. Esse presidente em modo avião talvez seja um motivo dele não se lembrar do desastre que foi o governo PT para o Brasil em 2015 e 2016. O governo que provocou a maior crise, a maior recessão da história, que arruinou a vida de muita gente, provocou 3 milhões de desempregados. E aquela crise lá atrás foi criada com a mesma receita que ele está seguindo agora. Gastança, irresponsabilidade fiscal e a economia crescendo com anabolizante. E ele mandou a ex-presidente Dilma lá para a China, mas ela e a receita fracassada dela estão aqui no Brasil em vigor hoje. Tá aí, né, gente? Tá? Lula da Silva trouxe novamente Dilma Rousseff para a cena do crime, né? Como diz o próprio Geraldo Alckmin. É assim, é uma tragédia, né, gente? Lula da Silva, Dilma Rousseff, é uma tragédia. E esse pessoal da canhota, da esquerda,
fazer o quê, né? Fez questão de colocá-los de volta aí na presidência da República. Claro, né, gente, que o Lula iria trazer Dilma Rousseff novamente para o seu desgoverno, para ajudar, né, a destruir o Brasil, porque às vezes é essa a impressão que eu tenho, que o Lula saiu da cadeia para destruir e arruinar de uma vez por todas o Brasil, que pegou tão positivo, tão bom, gente, o Bolsonaro passou, entregou nas mãos do Lula um Brasil, cara, com as estatais dando lucro, né, sem cobrança de taxa das blusinhas, ou seja, meu Deus do céu, foi só ladeira abaixo o povo brasileiro desde quando o Lula pegou a presidência da República, né? Os benefícios de ter um Bolsonaro na presidência da República são tantos que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, tá? E os malefícios de se ter um Lula na Silva são tantos que eu também poderia ficar aqui o dia inteiro, mas as notícias dia a dia estão sendo divulgadas aí, vocês estão acompanhando. Eu vou trazer aqui uma próxima informação para vocês, mas antes de trazer, vocês se lembram que quando o Lula se lançou a candidata à presidência da República, o Lula ele teve apoio, né, desse grande veículo de imprensa, esse consórcio de imprensa de esquerda, né, várias mídias do país, comprou, né, as mentiras do Lula e fez campanha para ele vencer a eleição. Além do consórcio de imprensa, né, a mídia, teve os artistas, né, vários artistas, tá, fizeram uma campanha ferrenha para que o Lula vencesse as eleições, tá? Vários jornalistas, digitais influencers e youtubers. Então teve uma grande parcela de... Assim, né, gente? Muita gente apoiou o Lula para ele ser presidente da República. Uso o satélite e o sistema Starlink. Não depende de antenas sobre o território brasileiro, né? Exatamente por isso eu tenho alternativas, eu tenho fibra ótica que vem pelos postes e tenho esse que vem do céu, do Elon Musk. Estou dizendo isso porque isso é necessidade do mundo moderno, do novo mundo digital. Lá no passado, eu já contei para vocês, que eu ouvia diariamente a BBC, a Voz da América e a Rádio de Havana, que transmitia música do Cassino de Havana, rumbas e mambos, né? E eu não dependia de licença de ninguém para escutar essas estações, também vinham pelo ar, em ondas curtas, e entravam aqui no rádio. E não tinha que pedir licença para ninguém, nem a Voz da América, nem a BBC, nem a Rádio de Havana precisava ter representante aqui no Brasil para eu assistir, para todos nós assistirmos. Pois, eu estou falando isso porque agora o ministro Alexandre de Moraes, numa aula inaugural na Fundação Getúlio Vargas, ele disse que o discurso, né, que o Elon Musk está fazendo é uma questão de soberania, porque as big techs precisam das nossas antenas e dos nossos sistemas de comunicação. Mas tem a Starlink, que pretende colocar satélites no mundo todo e não vai precisar de antenas de nenhum outro país, né? Não adianta cortar a antena. É um jogo de conquista do poder. Tem que haver uma reação forte agora, porque vai ser muito difícil conter depois. Eu não entendo, né? Porque no passado não se bloqueava a onda curta de rádio. Agora quer se bloquear um sinal que vem de satélite. Assim como vinha de antenas na Europa, nos Estados Unidos, na ilha de Cuba, né? Chegava aqui, né? É a mesma coisa, né? É a liberdade de a gente sintonizar o que quiser. É a liberdade de expressão no sentido inverso. Assim como a gente tem a liberdade constitucional de expressão, vedado o anonimato, a gente pode publicar tudo que a gente faz e diz, né? Eu posso usar o mesmo sistema de satélite para ser visto em Portugal, na Espanha, na França, na China, né? Nisso que eu estou falando agora. Assim eu posso ouvir. Mas tem gente que quer tutelar isso, nós somos tutores. Nós é que decidimos, eu sou o seu paizinho, que eu decido o que você pode ouvir, pode ver, pode ler. Como assim? Está escrito na Constituição brasileira e nas constituições dos países democráticos. Artigo 220, na Constituição brasileira. É vedado todo e qualquer tipo de censura. Artística, política, intelectual, né? Está lá escrito. Está lá escrito também no mesmo artigo, né? A lei não conterá nenhuma restrição à liberdade de informação. Então, não dá para entender isso, né? Não é uma questão de soberania, é uma questão de liberdade, que tem que ser preservada, respeitada.
né? Não apenas porque está na Constituição, mas porque está na lei natural. Por falar em soberania, o presidente Lula disse que estava botando uma mulher bonita no Ministério de Relações Institucionais para aproximar o Poder Executivo, onde ela vai trabalhar, com o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, para defender a soberania e o bem-estar da população. Quando ele fala em soberania, eu penso logo na CPI das ONGs da Amazônia, que descobriu agressões à soberania que a gente pensa que são fantásticas. Ou seja, fantástico significa algo que é impregnado de fantasia, não é real, né? Quando eu penso em soberania, eu penso no território do Rio de Janeiro, que não é mais do Estado brasileiro, está nas mãos do narcotráfico, né? Eu penso no perigo para a soberania brasileira das reservas indígenas feitas na fronteira com a Venezuela, por exemplo, né? E também a soberania nacional é exercida pela capacidade de os brasileiros terem o direito à segurança pública a ponto de poderem circular livremente nas ruas. Essa é a soberania do povo, né? O Estado tem o dever de cuidar disso porque recebe impostos para cuidar disso. E está na Constituição que segurança pública é dever do Estado e direito de todos. Vou trazer aqui uma próxima informação para vocês, mas antes de trazer, vocês se lembram que quando o Lula se lançou a candidato à presidência da República, o Lula ele teve apoio, né, desse grande veículo de imprensa, esse consórcio de imprensa de esquerda, né, várias mídias do país, comprou, né, as mentiras do Lula e fez campanha para ele vencer a eleição. Além do consórcio de imprensa, né, a mídia, teve os artistas, né, vários artistas, tá, fizeram uma campanha ferrenha para que o Lula vencesse as eleições, tá? Vários jornalistas, digitais influencers e youtubers. Então teve uma grande parcela de... Assim, né, gente? Muita gente apoiou o Lula para ele ser presidente da República. E eu vou trazer aqui uma matéria que está no portal de notícias UOL, e eu fico me perguntando como que estas pessoas, tá, essas mídias, tá, que trabalham nessas mídias, esse consórcio de imprensa de esquerda, jornalistas, artistas, tá, atores, cantores, né, jornalistas digitais, influencers, youtubers, como é que fica, tá, gente, a consciência dessas pessoas que ajudaram, fizeram campanha para colocar o Lula na presidência, quando elas têm acesso a essa matéria, essa notícia que está aparecendo aqui na tela. E eu faço questão de trazer, porque os próprios jornalistas aqui que ajudaram a colocar o Lula na presidência, os jornalistas aqui, gente, a Fabíola, Josi de Souza, o Thales, todos eles foram ali responsáveis por Lula estar hoje na presidência da República. Então, como é que fica todo esse pessoal vendo uma notícia como essa aqui que eu estou colocando aqui? Será que eles conseguem dormir com a consciência tranquila? Né? Porque o bolso deles está abarrotado de dinheiro, né? Trabalha... uma grande maioria das vezes jorra dinheiro em cima dessas mídias, desses digitais influencers. Para eles não é o problema, mas para aquela massa pobre do Brasil, será que eles dormem com a consciência tranquila? Com comida cara, brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco. A gente inventa, gente, tá? Para vocês verem o nível, o ponto que chegou a destruição do Brasil nesse desgoverno Lula. Tá aqui, assistam. Bom, falando em governo Lula e os problemas do governo Lula, hoje o Foco Economia, falamos bastante disso, mas acaba de cair uma reportagem na nossa página que é muito forte. Bom, olha só, uma comida cara, o que os brasileiros estão apelando? Para carcaça de frango e espinha de porco. Olha essa situação. A reportagem aqui mostra justamente que os brasileiros estão tentando encontrar alternativas para poder se alimentar. Uma entrevista com a Ionara de Jesus, que tem 43 anos, e ela está explicando a estratégia dela para buscar alimentação dentro de casa, onde ela vive com 3 filhos. E ela diz, é preciso driblar os preços. E aí, a equipe de reportagem, percorrendo aí os mercados, encontrou com ela e ela acabou explicando ali o que ela estava realmente comprando. E aí falou que o que ela está buscando de alternativa é justamente carcaça de frango e espinha de porco, espinha de porco, para que ela possa alimentar. E ela diz que ela está tentando inventar, inclusive, para poder driblar esses preços e conseguir colocar comida na mesa dos seus filhos. É triste demais isso, hein, Josias? É muito triste, né? Por isso aquela expressão do Lula foi tão infeliz e teve uma repercussão tão deletéria, né? Quando ele diz, olha, tá caro, não compra. Como se o consumidor brasileiro tivesse muita alternativa, né? Sobretudo esse consumidor mais humilde. Obviamente, todo mundo quer comer carne de primeira. Não havendo, vai para carne de segunda. Se não dá para comprar carne de segunda, passa para o frango. Não deu o frango, passa para o ovo. Agora nem ovo dá. Então, vamos para a carcaça de frango. Com essa você faz uma canjinha. Vamos para o esqueleto do porco. Então,
realmente, a falta de alternativas vai empurrando o consumidor para uma dieta cada vez mais pobre, né? Cada vez mais precária. E aí o presidente vem, não, tá caro, não compra. Já está acontecendo, já não está comprando. E a conjuntura conspira para uma deterioração do quadro. Porque nesse momento, eu falava mais cedo, e não é uma brincadeira, o ovo está caro nos Estados Unidos. O Donald Trump está impondo uma série de tarifas a vários produtos, inclusive ao aço e ao alumínio do Brasil, mas o ovo ele não está tarifando, ele quer que entre ovo lá, está havendo uma gripe aviária nos Estados Unidos, e o ovo subiu extraordinariamente nos Estados Unidos, as pessoas estão comprando ovo agora na unidade, na base da unidade, sai do mercado com um pacotinho com 3 ovos, e os produtores de ovos no Brasil estão estimando que as exportações de ovos brasileiros para os Estados Unidos, elas vão mais do que dobrar. Então, há uma estimativa de exportar 35 mil toneladas de ovos brasileiros para os Estados Unidos em 2025. Isso é um aumento de 67% em relação ao que foi previsto na Associação Brasileira aí de Produtores de Aves. Tinha previsto aumentar a exportação de ovos para os Estados Unidos em 67% e vai superar essa estimativa. Vai aumentar ainda mais o preço do ovo no Brasil. Então, o cenário é dramático. Então, não se pode criar marolas, fazer declarações infelizes e criar falsas expectativas, Fabíola, que em certa medida é o que o governo faz às vezes, quando anuncia, se reúne com empresários, fala, não, agora vai baixar. Agora com a formação de estoques reguladores, vai acontecer uma mágica aí, vai baixar o preço. Então você cria uma falsa impressão de que pode baixar, não abaixa, o preço não cai e vem o comprometimento daquela expectativa, a decepção, o que piora o quadro, né? Mas a realidade já é bastante dramática, Fabíola, no Brasil. A realidade já é bastante dramática no Brasil, né? São as palavras do Josias de Souza, gente. Sabe o que me deixa extremamente furiosa, gente? É que esses jornalistas aqui, tanto a Fabíola, tanto o Josias de Souza, quanto o Thales, foram um dos responsáveis. Eles foram também responsáveis pelo Lula estar hoje na presidência da República, porque eles fizeram uma campanha ferrenha para colocar o Lula na presidência. Aí hoje eles estão aqui criticando as atitudes do Lula. Aquele mesmo Lula que eles ajudaram a colocar na presidência da República. Será que essas pessoas, esses 3 jornalistas aqui, que foram, né, foi responsável também por colocá-lo na presidência, será que eles dormem com a cabeça tranquila hoje? Porque se isso aqui acontece num governo Bolsonaro, o Bolsonaro estaria tratorado por várias mídias, não só pela UOL. Então, assim, é muito mais grave do que a gente imagina. Essas pessoas fazem, né, movem céus, montanhas, eles fazem de tudo para colocar Lula na presidência. Agora que eles veem que o Lula está sendo um presidente terrível, né, maléfico para a população brasileira, agora eles vêm aqui, faz uma criticazinha ou outra e fica por assim mesmo, gente, tá? E o povo tá aí, pagando muito caro. O povo tá pagando muito caro pelas escolhas dessas pessoas que tinham o poder, porque tinham um alcance gigantesco nas redes sociais. Um veículo de imprensa como esse aqui tem um alcance gigantesco nas redes sociais. E o que é que eles fizeram? Pediram pro povo votar no Lula, né? O resultado é esse que o povo tá colhendo nesse dia de hoje. Fico muito triste, gente, tá? Lamentável, gente, tá? E eu gostaria de saber se esses artistas, esses atores, cantores, essas mídias, pessoal que trabalha nessas mídias, será que eles dormem com a consciência tranquila depois de ter acesso a esse vídeo que eu coloquei agora na tela aqui para todos vocês? Eu fico furiosa, gente. Então são um bando de hipócritas, esses jornalistas. Hipócritas. Hoje tá aí criticando o Lula, mas um dia venerou, idolatrou, ainda pediu pro povo votar e colocar ele na presidência da República.